Falar do Henrique não é muito fácil, porque, primeiramente, falar de em frente a uma câmera, então, é mais difícil ainda. Ou melhor, falar dele é muito fácil, falar em frente à câmera que é muito complicado. Mas eu vou começando a falar pela gravidez. Tive uma gravidez um tanto turbada no início, foram 3 meses de muito enjoo, mas Deus abençoou, que passou rápido. E hoje, se você pensar assim no enjoo, você nem lembra nada, porque o prazer que a gente tem hoje, o amor, tudo apaga, tudo a gente esquece. O parto dele foi um tanto difícil, comecei a passar mal por volta de meia-noite e simplesmente assim, meio-dia do dia seguinte, que eu comecei a dar os inícios de contração para realmente o Henrique nascer. E vocês imaginem, né, que ele, pequenininho como ele é até hoje, deu muito trabalho, mas mesmo assim, eu não me lembro de dor, porque o prazer, a alegria, quando eu vi aquela carinha rechonchuda, ele muito lindo, gordo, com quase 4 quilos, e foi só alegria e foi só prazer. Falando também, assim, se ele me deu trabalho. Bom, ele me deu um tanto de trabalho, que logo após esse parto, que não foi muito fácil, mas que Deus abençoou muito, ele teve uma cólica que ele marcava a hora de 11 da noite às 6 da manhã. Vocês imaginem o que eu passei quase 3 meses. Me revezava com minhas irmãs, passei quase o tempo todo de resguardo na minha mãe, porque eu não tinha mais como ficar com o Henrique esse tempo todo acordado, então alguém tinha que me ajudar. Mas até isso também eu glorifico a Deus, porque hoje ele só me dá prazer. Quer dizer, ele quando criança, dizer que ele me deu trabalho, não deu, porque ele sempre foi assim, muito atirado. Vamos dizer, trabalho deu sim. Estou me lembrando agora que uma vez ele correndo dentro de casa, atrás do Leonardo meteu a testa na parede, que rachou, que eu tive que levar para o ponto-socorro. Quer dizer, não foi eu nem que levei, minha mãe e meus pais levaram, eu já fui direto para o trabalho, para o ponto-socorro, para lá pegar o Leonardo todo com a testa costurada. No meio das crianças, ele sempre, como é até hoje, né? Eu até tenho orgulho disso, ele é meio que líder mesmo. Ele desde pequeno, nas brincadeiras, a criançada toda, é ele que comandava. Ele era o primeiro a tirar nomes, ele que determinava tudo. Então, assim, eu vejo nisso, desde criança, que ele tinha uma chamada assim, para liderança. E eu me orgulho muito disso, porque hoje, além vamos dizer assim, jeito para a liderança que ele tem, mas é um chamado de Deus para a vida dele, para ele liderar jovem, liderar até mesmo os adultos. Mas Deus é que sabe, no momento certo, na hora certa, Deus vai prover tudo. E hoje, ele na profissão dele, eu tenho muito orgulho. Toda vez que eu ouço, que eu ligo aquela rádio pela internet, olha, minha vontade só ouvir a voz dele, ele já me emociona assim, de saber o que Deus tem feito, o que vai dar fazer muito mais, com certeza. Mas isso é muito gratificante para uma mãe, e já estou até embarcando a voz, me desculpe, mas eu só tenho a dizer, Henrique, que eu te amo muito, que nós, o seu pai, seus irmãos, todos nós, temos muito orgulho de você. Espero que Deus continue te ajudando muito, te abençoando, te recompensando, até porque, pelo orgulho, né, de nós tê-lo como filho, como irmão, e até como líder, né? Quem sabe futuramente, quem sabe pode ser vivo seu pastor. Eu quero deixar para você muita felicidade, que Deus te abençoe muito, muito, muito. E você nunca se esqueça que você pode contar sempre, sempre comigo, com seu pai. Que Deus te abençoe. Amém. Beijos. Te amo. Primeiro, Raquel, eu quero te falar, eu estou falando diretamente de Santa Catarina, mais precisamente Florianópolis. E falar dos meus filhos é sempre muito prazeroso, né? A sua pergunta é o que eu senti, né, pela ocasião do nascimento do Henrique. Passou um filminho na minha cabeça. Foi uma mistura de alegria e preocupação, pois estava nascendo para o mundo um ser muito especial. Eu era um dos causadores disso. Evidentemente, como qualquer pai, quer sempre o melhor, e eu não seria diferente. Então eu queria para ele o melhor, né? E eu prometi que daria o melhor de mim. Eu acho que eu fiz isso. Se eu não fiz, pelo menos tentei e tento sempre dar o melhor para os meus filhos. E o Henrique sempre foi muito levado, né? Ele é uma criança muito esperta.
E assim, até os 2 primeiros anos, né, ele era bem saudável. Depois ele foi acometido por uma enfermidade, foi bronquite, né, daquela bem violenta mesmo, né. E ele nos deu muita preocupação, né. A gente ficou bastante apreensivo com o quadro, né, e vez ou outra a gente tinha que sair correndo, especialmente nas madrugadas, correndo para o hospital. E ele sofreu algumas internações. Isso durou até aproximadamente 5 anos de idade. Graças a Deus, ele superou e a partir dali nunca mais nos deu trabalho. O Henrique tem características fortes, entendeu? E admiro muito isso, né? Ele quer uma coisa, ele batalha por aquilo. Ele, assim, ele é um filho que sempre me deu muito prazer, especialmente hoje, a gente assistindo, né, tudo que acontece por esse mundo, e eu ver meus filhos, né, criados na igreja, né, com a dedicação, fiéis a tudo, né, para mim é motivo de muito orgulho. E o Henrique não foge dessa regra, né? Apesar da característica dele forte, ele é uma pessoa dedicada, e isso eu admiro muito, essa dedicação dele. E eu tenho certeza que ele vai vencer na vida em razão disso, né? Ele procura as coisas e vai a fundo até conseguir. Lógico, né? Eu sempre espero o melhor, né? Eu tenho 3 filhos, cada um com peculiaridades diferentes, né? Conforme eu falei, o Henrique possui características muito fortes, né? Mas o amor de pai é igual, né? E eu amo muito os meus filhos. E para o Henrique, nesse momento, eu quero desejar toda a felicidade do mundo, né? E eu sei que eu sou meio durão, né? Não sei se é bem a palavra, eu sou meio quieto para essas coisas, mas aproveitando esse momento, eu quero falar que papai o ama muito. Muito mesmo. E sempre quero o melhor para ele. Um beijo grande, filho. Parabéns pelo seu aniversário.